Aviso: esta história trata de temas sensíveis como coerção sexual e escravidão. Algumas passagens podem ser dolorosas. Leia com cuidado. 3 linhas de papel podiam arruinar um sobrenome. Numa noite em que a chuva batia nas janelas como se quisesse apagar a casa inteira, uma carta chegou ao quarto do barão de Montfort e pousou sobre a mesa talhada de mogno como sentença. O escriba, com a luz do lampião tremendo, deixou o envelope sem voz. O vento entrou pela fresta, carregando o cheiro da terra molhada e o rumor distante da forja, onde a bigorna marcava batidas constantes como um relógio de ferro. O barão leu e releu as palavras do médico, e cada linha parecia dissolver-se no ar úmido. Infertilidade primária, dizia a letra contida e precisa, sem condolências. Para este homem, cuja fortuna se medira em hectares e em nomes que não poderiam apagar-se pela morte de um único corpo, a sentença não era apenas sobre ausência de descendência, era sobre continuidade de ordem, sobre as juntas do poder que ele montara com mãos de ferro. A casa grande, com seus salões forrados a seda e suas janelas altas, fora amarrada a esse sentido. Um herdeiro manteria o mundo tal qual era. Sem herdeiro, o mundo perderia sua linha e talvez até sua razão de ser. À sua volta, a casa grande continuava. Os corredores com tapetes embebidos no cheiro de cera e lavanda, os quadros com rostos austros que assistiam com olhos pintados. Mas havia um lugar na casa que o luxo não alcançava. Um quarto que guardava a respiração de Cecília. Sinhá, filha de nada que o barão comprara para si como complemento, bom parto de conveniência e de status, vivia entre rendas e resignação. Havia em Cecília uma intensidade surgida de outros modos de posse. Não era só a posição de esposa. Era a sombra de uma mulher que entendera cedo como sorver a própria vontade em goles pequenos para não queimar as cortes de sua vida. Havia ternura em seus gestos e uma espécie de dignidade aflita, uma candura que o barão confundia com docilidade. Quando o barão anunciou numa voz que cortava mais que aço que haveria uma solução para manter o nome, a casa cedeu a um presságio. O plano era simples e profano. Uma criança nasceria no leito da Sinhá, mas não seria dele por sangue. Havia precedentes em bocas escancaradas pela história, soluções pragmáticas e cruéis. A escolha deveria ser feita com a mesma frieza com que se selecionava um toucinho para o banquete. Um homem robusto, sem laços que pudessem reivindicar outro destino. Alguém à mão, de força reconhecível. Malik foi chamado. Malik estava na forja quando o capataz o encontrou. As mangas arregaçadas, o suor misturado ao carvão, os olhos escuros que guardavam uma paciência antiga. Da bigorna saía um som que parecia inscrever o ferro em outro compasso. Cada martelada era palavra, cada fagulha um pequeno sol. Ele forjava com a precisão de quem conhecera a miséria e a transformara em obra. Não era apenas habilidoso. Havia em sua postura uma nobreza silenciada, como se cada golpe fosse um gesto de preservação do próprio nome, embora ninguém naquela terra lhe reconhecesse um sobrenome decente. A escolha de Malik não foi uma escolha de afeição nem um capricho sentimental. Foi uma operação do poder calculada. O barão viu o corpo forte e a sombra que se alongava atrás dele. Viu também a face que raramente se curvava em servilismo teatral. Viu, sobretudo, que Malik não pertencia a ninguém, pelo menos na cabeça do senhor, e assim ordenou. Malik foi avisado em poucas palavras, como quem chama um animal para apartar o gado. A ordem veio com o peso de uma causa maior. O nome precisava seguir. A ordem vinha com a violência velada da propriedade. Vai-se, disse o capataz, com a ponta do olhar cravada no seu ombro, como se o próprio olhar fosse algema. Malik ouviu e obedeceu. Não por pacto, mas por cálculo de sobrevivência. Quem recusava era castigado. Havia ainda uma outra razão, mais íntima, que ninguém ali poderia entender sem pisar nos próprios passos de ferro. Malik guardava um projeto de liberdade feito de pequenas certezas, uma parede consertada, uma criança que aprendesse o ofício, uma moeda poupada. Recusar poderia significar o fim dessas previsões. Escolher era, para ele,
procurar uma brecha no cárcere invisível. Andou até a casa grande com o couro raspando, com o peso do ferro ainda marcado nas veias. Josefa soube antes que Cecília. Josefa havia chegado à casa como mucama jovem, e o tempo lhe dera olhos de vulto e uma firmeza ancestral. Tinha mãos grossas que conheciam os caminhos da casa e da alma. Com um rumor de passos, ela se aproximou do quarto de Cecília, naquela noite em que a notícia do barão correra como rastro de pólvora. Viu a esposa sentada, a expressão suspensa como se tentasse segurar em si uma inundação. Nos olhos de Josefa havia conhecimento de outras violências e um poema de resistência. Eles escolheram Malik, disse Josefa, com a calma que herói aprende na dor. Falou baixo, como quem não queria que as paredes ouvissem. As paredes da casa grande eram sempre cúmplices. Cecília não reagiu de imediato. Seu olhar foi para a janela, onde a chuva desenhava mapas abstratos sobre a vidraça. Tinha a sensação de que o mundo, de repente, circundava-se de correntes e nós que ela não saberia desfazer. As mãos, sempre tão leves ao ajeitar as rendas, apertaram o travesseiro até os nós dos dedos alvejarem. Ela sabia que o barão buscava uma herança, a continuidade de um nome. Não sabia ainda que seus próprios desejos poderiam despertar em terra tão hostil. Ele não vai aceitar, murmurou ela mais para si do que para Josefa. Havia naquela afirmação o desejo de que as regras do mundo a protegessem e não a devorassem. Josefa aproximou-se e, com um gesto que era mistura de afeição e espionagem, tirou do bolso um pedaço de pano. Enxugou os olhos de Cecília. Procedeu como se alinhavasse um pensamento. A casa fará o que sabe, sinhá. Mas lembre-se, se o senhor tem o ferro, Malik tem a bigorna. E a bigorna resiste. Nunca se esqueça disso. Essas palavras eram por si mesmas uma profecia. A bigorna que resiste seria leitmotiv ao longo dos dias que se seguiram. A forja, o som ininterrupto do martelo, o calor que persiste como metáfora para resistência e criação. Malik, ao retornar à forja, encontrou aquela fala pairando como um ecossistema. A bigorna não apenas batia no metal, batia na existência de quem era forjado pela dor. A primeira noite foi um estudo de sombras. O quarto da sinhá era generoso de tecidos, cortinas que escondiam a cidade atrás de fios de ouro, um leito tão vasto que parecia um mar imóvel. Mas para Cecília, o leito repentinamente deixou de ser um espaço privado e tornou-se uma arena. Malik entrou como entra um homem que tem ordens e que carrega a obrigação de minimizar o estrago. Não houve glamour, nem desejo anunciado. Houve coerção. O barão observava com a calma que dá o poder, como se tudo ali fosse apenas parte de uma máquina de reprodução. Naquele encontro inicial, o narrador escolhe reduzir o detalhe às sombras, porque o peso não reside na descrição do ato, mas nas consequências que deixou. Havia humilhação, sim, um perfurar de fronteiras interiores, uma sensação de violação que não se mede apenas no corpo, e sim na linguagem que restou depois. Malik ajoelhou-se ao lado da cama por um instante, não por submissão a um homem que o possuía, mas por um gesto que lembrava respeito à mulher diante dele. Pediu desculpas a Cecília, com voz tão baixa que parecia um sopro de metal esfriando no ar. "Sinto", disse ele, e a forma como pronunciou o "sinto" era um pedido de perdão que não se devia dirigir a quem o havia mandado. Pediu perdão pelo que faria, como se quisesse tomar sobre si parte do peso do mundo. Aquele pedido foi um dos primeiros movimentos que depois começaram a compor algo que não é amor sem dor, mas um entrelaçamento humano. Malik recusava a bestialização do gesto. Não permitiu-se ser apenas instrumento. Em cada contato, fez questão de tratar Cecília, de pôr a mão com firmeza, de falar com deferência. Não era um romantismo sorridente. Era um modo de preservar a humanidade dela e a sua própria, naquilo que se podia fazer em cenários de humilhação. Esse comportamento não apaga o crime. Antes, instala nele uma culpa vista, uma reverberação que tornaria impossível aos espectadores do ato fingirem que nada acontecera. A casa ouviu. As mucamas cochichavam nas cozinhas e a forja, como sempre,
respondia com um som peculiar, o martelo encontrando a bigorna, marcando batidas que lembravam um coração resistente. Nos dias seguintes, as noites se seguiram em regime. Às vezes, os encontros aconteciam com intervalos, outras com uma rotina quase industrial. O barão tratava tudo com o mesmo raciocínio frio, objetivo atingido, problema resolvido. Não percebia o que surgia nas bordas, como um broto que se forma em pedra. Na terceira noite, uma conversa escapou como lençol deixado no varal. Cecília, despertada por um ruído noturno, viu Malik sentado na borda da cama, olhando as próprias mãos. A escuridão permitia confidências pequenas. A casa grande, que parecia sempre ter olhos, inclinava a cabeça por uma vez. Malik começou a falar com a voz baixa de quem guarda lembranças como fósseis. Contou sobre sua mãe, uma mulher que vendia couro na vila, que usava folhas de uma planta para sarar feridas e que ensinou a ele o sentido do trabalho, salvar o dia com um objeto bem feito. Falou também de um irmão que fugira para as cidades do litoral e prometera enviar notícias. Falou com cuidado da aldeia de onde fora arrancado, das estações que marcavam os tempos de caça e de plantio antes do aço e dos selos do registro. Cecília ouviu. Havia nas narrativas de Malik algo que atravessava o mundo dela de renda e silente consentimento, histórias que não encontravam eco entre os móveis e sim no próprio corpo. Ao ouvir, ela encontrou talvez pela primeira vez um espelho de verdadeira alteridade, alguém cuja história não se curvava para servi-la, mas que podia mesmo assim partilhá-la. Essas noites de conversas eram frágeis como vidro. Qualquer sopro de olhar poderia estilhaçá-las. Ainda assim, em vez de desaparecer, cresceram pequenas raízes. Não foi um romance que começou de imediato. Foi uma aproximação de quem teve tempo para medir o terreno. Em outros encontros, Malik falava sobre a forja, sobre como o ferro assume graça quando tocado com precisão, como é necessário paciência para que a peça adquira forma. Usou metáforas da forja para explicar pequenas coisas da vida, que o calor não destrói tudo se bem empregado, que há momentos em que é preciso manter o martelo firme e outros oferecer descanso. Cecília ouviu aquelas imagens com atenção. A linguagem do ferro veio ser encaixe para uma mulher cujo mundo havia sido todo tecido com ideias de plantio e ordenamento. Ela conhecia a terra, sabia o tempo das colheitas, entendia de semente. Agora, escutava o modo como o ferro se moldava, e em tais metáforas encontrava pistas para seu próprio desassossego. Josefa observava de longe. Entre as mucamas, havia uma consciência que não se calava. Era preciso cuidar. Josefa, que conhecia os atalhos das emoções e dos segredos, aproximava-se de Malik algumas vezes na forja e lhe deixava um pedaço de pão, um olhar carregado de compaixão. Faça o que puder, dizia ela sem sermões. A bigorna ouve o que precisa, e se o ferro canse, a bigorna guarda as marcas. A comunidade de quem trabalhava na fazenda, os homens e mulheres que conheciam a lei das mangas e o peso do chicote, percebiam que algo diferente se formava. Alguns viam com olhos miúdos e raivosos. Não entendiam que mesmo nas condições mais adversas, os seres podiam arranjar pontes entre si. Outros, em silêncio, admiravam a dignidade de Malik e a coragem contida de Cecília. O dia a dia continuava. Ceifeiras, tratores primitivos, celebrações de colheita. Mas havia um núcleo de calor e afeto que começava a acender, algo que funcionava como resistência ao cinismo do senhorio. Ao mesmo tempo, no centro dessa engrenagem, o barão sentia pequenas mudanças que o irritavam. Notava a maneira pela qual Cecília caminhava com um leve brilho diferente. Via-a olhar para a forja quando passava, e sua ira crescia porque aquilo não era comportamento de uma mulher que devia subsistir apenas como ornamento do poder dele. O barão, cuja concepção de mundo se ancorara em táticas para consolidar linhagens e propriedades, soube que havia um risco. Se a gestação fosse devida, poderia haver mudanças de lealdade, heranças inesperadas e, pior, a possibilidade de que a criança não se tornasse cópia de sua visão. Então, no 14º dia após as primeiras noites organizadas por sua ordem, Cecília foi surpreendida
por um sintoma que não se pode mensurar apenas em palavras. Uma náusea que vinha nas manhãs, um cansaço que não se justificava. Josefa, atenta, notou e conduziu-a ao médico que visitava a casa de vez em quando por conveniência do senhor. O exame foi simples, gestos de prateleira e de mesa. Quando o médico, um homem de jaleco pálido e ar seguro, pronunciou a palavra grávida, foi como se um trovão, mais forte que o da noite da carta, atravessasse a casa inteira. A notícia chegou ao barão de forma cruelmente direta. Ele ouviu e, em conjunto com seu alvoroço, calculou. Havia a herança que precisava ser protegida. Havia também o receio de perdas na linhagem. A resposta dele foi, ao mesmo tempo, possuir e afastar. Entendeu que, se pretendia preservação, precisava controlar as narrativas. Logo ordenou. Malik devia partir. Não por compaixão, mas por necessidade de distanciamento. O barão queria que a aliança de corpos que lhe servira de recurso não se transformasse em vínculo capaz de hipotecar seus planos. Malik foi informado com a brevidade de um comando. Trouxeram-no à sala do capataz e o homem lhe falou de que havia serviços inadiáveis na outra ponta da fazenda. Sua presença ali não era mais necessária. Havia por trás das palavras um projeto de invisibilidade. Retirar o elemento humano que, para o barão, ameaçava virar sujeito. Malik respondeu com uma curva discreta. Nos olhos dele havia uma pergunta, mas não a fez em voz alta. Sabia. Perguntas ficam sem resposta quando o poder fala. Quando saiu da casa grande naquela manhã, o barro das chuvas grudou em suas botas. A forja o recebeu como porto, com um calor que lhe era conhecido. A bigorna cintilou ao sol tímido que subiu por trás das nuvens. Por dentro, porém, uma pedra lhe pesava. Algo crescera em seu ventre também, em forma de esperança pressentida. Não era apenas um gesto de sofrimento, era algo que tocava fundo, a possibilidade de uma continuidade que não fosse apenas a do Senhor. Malik trabalhou mais do que de costume, como se o ferro pudesse transformar tristeza em obra. Cada peça tomada de seu martelo parecia acumular uma promessa. Se a criança viesse, haveria um novo mundo para forjar. Cecília, por sua vez, sentiu o isolamento como uma parede que se erguia. A gravidez, por paradoxal que fosse, aumentou sua confusão. Sentia-se justa destinatária de uma esperança que não lhe pertencia por inteiro, como se fosse um recado do destino colocado por mãos alheias. Nos seus longos passeios pelo jardim, olhava para as árvores, tocava as folhas e tentava encontrar sentido em coisas pequenas. O vento que brincava com os bordados, o canto de um pássaro que a lembrava de liberdade. A casa grandiosa, que antes parecia apenas um espaço a ocupar, transformou-se em prisão que devia calibrar sua gestação com cuidado. Josefa fez o que lhe cabia, protegeu. Em jantares e conversas de cozinha, conduzia a história com um olhar de mãe. Encontrou modos de aproximar Malik e Cecília em pequenos furtos. Um bilhete deixado sob a pedra da fonte, uma tigela de sopa que chegava à forja. Essas pequenas conspirações não eram negligências, eram atos de amor que se opunham ao pensamento do senhorio. Havia no gesto de Josefa uma inteligência política, agir nas brechas, alimentar o calor humano para que não se extinguisse. A notícia da gravidez, claro, não permaneceu apenas entre os corredores. Murmurada, ela se espalhou visando o regramento social. A fazenda era palco de olhares que especulavam sobre honra, sobre conveniência. Alguns trabalhadores murmuravam que a criança seria o elo que poderia, de algum modo, trazer mudanças. Outros, mais pragmáticos, apenas calculavam o impacto. Entre os que mais se abalaram estava o barão, que, apesar de sua decisão inicial, sentiu que havia algo em curso que fugia de suas medidas. Na 15ª noite, como se a história obedecesse a um ritmo próprio, algo mudou. Não foi um gesto grandioso. Não houve proclamação. Foi um brilho que veio do encontro de olhares entre duas pessoas que, apesar de tudo, aprenderam a reconhecer a dignidade uma na outra. Malik esteve naquela noite por obrigação de serviço, e mesmo assim trouxe consigo um gesto de carinho. Deixou ao lado do leito um pequeno objeto forjado, uma fivela simples com uma linha fina de arabesco que lembrava o desenho das folhas do jardim. Era um trabalho discreto, feito na pressa de minutos,
e continha a delicadeza de quem sabe transformar o pouco em muito. Cecília acariciou a fivela como quem lê uma carta, e percebeu então que algo subterrâneo se tornara visível. Não era aplacamento do erro, nem usurpação do crime. Era, talvez, a semente de um afeto complexo, forjado em circunstâncias que nada o legitimaria. Ela sentiu, pela primeira vez, que poderia escolher para além do que a casa impunha. Mas a escolha, naquele contexto, tinha cheios. Cheios de medo, cheios de culpa, cheios de possibilidade. E o barão observador frio notou essa mudança. Não deixou que se transformasse em consolo. No dia seguinte, com a severidade costumeira, ordenou que Malik fosse transferido para a ponta oposta da fazenda, onde a vida se fazia mais áspera e sem luxos. A ordem foi clara: impedimento de aproximação. Ao receber a notícia de que devia partir, Malik apertou os olhos e, por um instante, pensou em fugir. Pensou no irmão, nas promessas e nas saídas. Mas a casa tinha olhos mais afiados que qualquer intenção. Os homens que guardavam os caminhos eram profissionais em extrair o desejo de ser livre e trocá-lo por novos confinamentos. A partida de Malik foi um rasgo visível na trama. Ao caminhar com a mochila simples nas costas, olhou uma última vez para a casa grande. A chuva, que havia parado pouco antes, voltou a cair, e as gotas pareciam fazer barricadas na janela. O som da bigorna, lá na outra ponta, continuou marcando, mas agora soou mais longe, como se o mundo tivesse mandado um dos seus martelos para o exílio. Cecília, sozinha no quarto com as cortinas fechadas, sentiu a ausência como um corte que não cicatrizaria facilmente. A gravidez, que antes fora rumor de vida, tornou-se um peso que a presença de Malik ajudava a humanizar e agora a privar. Permaneceu sentada, as mãos sobre a barriga, tentando decifrar quais seriam as consequências daquela ausência. Quem contaria as histórias ao menino se menino houvesse? Quem ensinar-lhe ia ser forte sem esmagar? Era como se, de repente, a costura do mundo tivesse um fio a menos. Do lado de fora, Josefa fez o possível para amortecer a onda. Trouxe sopas longas, pequenos confortos, e falou sem grandes filosóficos, soltando lições sutis. Dê tempo ao tempo, dizia ela, com a autoridade de quem conheceu muitas noites. E não confunda a ausência com o esquecimento. Alguns laços demoram a virar memória. Podemos sim recolher o que resta. Havia, entretanto, algo que incomodava o barão além do poder. Havia um medo primitivo de que a verdade se espalhasse. Ele ordenou vigilância. O capataz, homem de face curtida, passou a monitorar os cantos e a limpar rumores. Mas a vida não se modela todo em vigilância. Havia uma fidelidade que se forjava em gestos pequenos e clandestinos, um bilhete escondido na bainha de um avental, um olhar que dizia mais que a palavra, uma fivela sobre a mesa, e nesse jogo, Malik não ficou inerte. Na ponta da fazenda ele começou a arquitetar. Não se tratava de fuga imediata, havia gente demais a vigiar. Mas havia também uma ideia que crescia em seu peito. Aquela criança poderia ser outra coisa senão réplica do Senhor. Para isso, no entanto, precisava sobreviver. Precisava ganhar tempo e, sobretudo, resistir com a dignidade de quem mantém viva uma chama, mesmo quando a chama não parece quente. No silêncio que se seguiu à partida de Malik, a casa grande estremeceu. O barão, que acreditava controlar as vidas com sua palavra e suas ordens, visse que nem tudo pode ser domado. Havia nessa resistência um risco que não era feito de força, mas de ternura. E a ternura, uma vez formada, costuma ser inimiga das fábricas do poder. A chuva, que começara como limitação externa, passara a ser metáfora. Lavava os caminhos, confundia pegadas e concedia, por vezes, momentos de alívio. Entre as paredes da casa, o rumor da forja e da bigorna continuou, imprimindo um compasso que lembrava a todos que, mesmo sob o jugo, a matéria pode ser transformada. Os ecos do martelo traziam esperança, e por baixo de tudo, o ventre de Cecília guardava um segredo que, quando nascesse, poderia alterar as tramas e suscitar outras alianças. Na manhã em que o barão adoeceu com febre baixa, um mal que ninguém soube explicar, talvez fruto do excesso de vinho, talvez do peso de sua própria tirania,
A casa inteira se prendeu em cuidado. Ele estava mais pálido, e os servos murmuravam. Muitos pensaram em castigo divino, outros em coincidência. O barão, entretanto, continuou a ordenar e a calcular. A sua doença não significou imediata rendição. Era apenas mais um elemento no tabuleiro. E o tabuleiro continuava a se mover. Havia gestos de afeto de um lado, medidas de repressão de outro. Havia também uma criança por nascer no centro de tudo. O ponto em que paramos é este. Malik segue distante, à beira da forja, com os planos de quem sabe que a liberdade não acontece de uma hora para outra. Cecília carrega silenciosa um feto que parece já pulsar com outras possibilidades. Josefa vela, como uma ancestral que conhece correntes e escapadas. E o barão, com a voz enfraquecida, aperta as mãos ao redor de um leito que não mais lhe pertence por inteiro. A casa grande continua. Suas janelas, seus quadros, suas correntes e suas bigornas, símbolos de opressão e, paradoxalmente, de criação. Fica no ar uma pergunta que as paredes não podem apagar. Que herança será essa que nasce no ventre de Cecília? Seria um filho que perpetuaria o nome do Senhor? Ou seria a semente de outro mundo, onde o martelo e a terra se combinariam para forjar uma nova ordem? E se por acaso a escolha já tiver sido feita, que caminhos restarão para quem ousou amar em segredo? Se a chuva já servira de presságio, agora parecia querer limpar o ar por completo. Mas os remanescentes daquela casa grande sabiam que limpeza não é a mesma coisa que justiça. Varrer poeira não altera o traçado das paredes, nem devolve nomes arrancados. Ainda assim, a água lavou as teias e trouxe um frio que entrou nos ossos do barão como aviso. A febre que o tomava tornou-se mais obstinada. A sua voz, antes cortante, virou rumor. Dr. Machado, homem de medicina prática e de certezas vacilantes, vinha e voltava, medindo pulsos, aplicando emplastros, murmurando hipóteses. A todos dizia a mesma coisa. É fraqueza do organismo, repouso e dieta. Mas havia no seu semblante algo não dito. A percepção de que certos corpos, quando corroídos por tanto peso, respondem com um desmoronar sutil e irreversível. Se quiser acompanhar histórias sobre amor e resistência, inscreva-se. O leito do barão tornou-se palco de pequenas traições à ordem antiga. Era ali que, por exemplo, a criada mais jovem ousava esconder remédio preparado por Josefa, ou que um capelão de fora rezava em voz baixa e desviada. Era ali também que, vez por outra, o homem que comandara a fazenda como se comandasse máquinas, perdia a máscara. Em delírio, falava com vozes do passado. Pedia conselhos a retratos, arguia com ancestrais pintados, bradava contra fantasmas de herdeiros que não viriam. Numa madrugada, teve a ilusão de ouvir o martelo da forja batendo tanto dentro como fora da casa, e apertou a mão de quem o velava com força incomum, como se quisesse vencer o tempo apertando-o. O relato da sua morte poderia ter sido simples e breve. Febre que se agrava, um suspiro, a casa que se aquieta. Mas em narrativas tão engastadas ao poder, a morte nunca é apenas uma questão biológica. Ela carrega rumorárias, culpas e redomas de silêncio. Alguns sugeriram que fora envenenamento, a velha história de um senhor que acumulou inimigos. Outros, que fora angústia consciente por ver ameaçada a ordem que ele representara. Havia ainda quem sussurrasse que o próprio peso do segredo, saber que o herdeiro que mantinha o sobrenome vinha de outro homem, o corroera por dentro, como um verme que se alimenta do orgulho. O certo é que quando a casa começou a organizar o velório, a cidade soube. O barão de Montfort estava morto. O anúncio ficou como chumbo nos corredores. Algumas pessoas anteciparam festa velada, outras pavor. Havia quem calculasse terras e dívidas, quem temesse cambalaches entre credores e parentes distantes. Cecília, porém, sentiu primeiro a estranha mistura de alívio e de vertigem. Alívio por não mais ter aquele pescoço presidencial a acusá-la por existir. Vertigem por perceber que o vazio deixado pelo morto exigia a ação. A herança de uma senhora numa terra de homens não era simples. Podia invocar de imediato as manobras de parentes que apareceriam como plantas rasteiras para reivindicar a administração, ou permitir que ela,
viúva sem filhos legítimos do homem, ocupasse um espaço de poder novo, se soubesse agir. No dia do enterro, a procissão cortou a propriedade em silêncio. As cortinas foram puxadas, as gentes se alinharam, e a forja, como se também ali sofresse perda, bateu menos forte. Malik ouviu o rumor da casa grande naquela manhã e sentiu um impulso que lhe bateu do peito até as mãos. Ir até lá. Ainda tropeçava em pretextos para não enfrentar o que sentia. Medo das ordens, receio de ser apenas um estranho observador, mas quando soube que o barão havia falecido, algo na sua dignidade chamada à ação. E Josefa, com a sagacidade de quem sabia que o futuro se costura com atos públicos, foi quem lhe escreveu, com uma caligrafia pedida ao capataz, um simples bilhete: venha, há um enterro, traga a sua bigorna no pensamento. O corpo do barão foi velado, como se cada tapeçaria tivesse também de exprimir pesar. As mulheres choravam em pontos marcados, como quem cumpria um rito. Os homens alinhavam e olhavam para além. Não era costume de Malik participar de cerimônias que legitimassem o homem que o possuíra, mas havia uma necessidade íntima de fechar um capítulo. Ele entrou no salão principal com os ombros retos, como quem trazia uma bigorna invisível nas costas. Muitos o reconheceram e desviaram os olhos. Outros ergueram lábios em caretas. O rancor antigo não morre em um dia. Cecília, ao vê-lo do outro lado da sala, teve o corpo inteiro dilacerado por memórias e por um presente que a apunhalava de ternura. Mais tarde, quando o corpo do barão saiu em carroça, acompanhada por cavalos que trotinavam pesado, como se guardassem pressa de destino, os olhos de Cecília encontraram os de Malik à distância. Foi um encontro breve, sem palco. Palavras, nesse momento, pareceram inadequadas. Um nó se soltou, não por completar uma história de amor redentora e total, mas por instaurar a urgência daquilo que vinha depois. Decisões sobre quem comandaria, sobre alforrias e sobre o destino das pessoas da fazenda. A administração da morte não é automática. Herdeiros legítimos, cunhados distantes e representantes legais vieram como moscas para uma cera, sondando possibilidades. O testamento do barão, quando aberto, revelou-se menos claro do que sua presença. Havia cláusulas que protegiam propriedades em caso de ausência de descendência, dispositivos que favoreciam determinadas linhas de parentesco, mas também uma menção enigmática, a nomeação de Cecília como guardiã por tempo indeterminado, até que hajam herdeiros em condições de assumir. Uma fórmula ambígua que deu à viúva um palco e uma brecha. Juristas da região vieram aconselhar, e doutor Machado, por mais médico que fosse, entrou na roda como conselheiro de confiança, falando de pragmatismo jurídico. Outros, no entanto, esperavam o bote. Parentes queriam casar Cecília com alguém de fora para retomar a administração, retornar ao método tradicional de preservação do nome. Cecília ouviu tudo com uma calma que vinha em grande parte de uma decisão interna. Lembrava das palavras de Josefa sobre a bigorna e sabia que, se havia uma ferramenta para forjar novo mundo, não se tratava apenas de leis, tratava-se de coragem política. Ela decidiu ficar, não por vingança, nem por apego ao luxo, por uma escolha que partia do ventre, do nome que ali crescia e da convicção de que a casa grande podia ser lugar onde outros modos de viver fossem experimentados. Ainda assim, sabia que não bastaria vontade íntima para prosperar. Precisava de legitimidade pública e, para tanto, precisava transformar símbolos, a forja, a bigorna, o próprio trabalho do campo, em fundamentos de autoridade. O primeiro decreto que assinou, nas primeiras semanas da viúva recém-empossada, foi simples e direto. Sem alarde, convocou Malik de volta à casa sob o pretexto de reparar as ferragens de um dos portões colombianos da propriedade. Mandou que fosse feito um anúncio formal. Manifesta-se a gratidão a Malik, cuja habilidade foi útil por anos. Não foi um documento de alforria, nem um gesto definitivo, mas a leitura pública daquele reconhecimento já era ato subversivo suficiente para mexer com as expectativas. Josefa, como sempre, coordenou os gestos com precisão. Lembretes deixados no povoado,
palavras gentis à gente da cidade que costumava falar mal pela calada, pequenos gestos para tornar a presença de Malik menos escandalosa quando chegasse. Malik voltou. Veio vestido com roupas mais simples, mãos marcadas pelo trabalho, o olhar que trazia cicatrizes invisíveis. A sua chegada causou murmúrio. Havia quem temesse que ele viesse apenas para reanimar paixões proibidas. Havia quem, em silêncio, sentisse que algo mais profundo se movia. Cecília não anunciou sua decisão de torná-lo livre de maneira dramática. Ela sabia que libertar não era um ato heróico, mas um compromisso que deveria ser constatado em papéis, em ações e em mudanças administrativas. Assim, no dia em que o relógio marcava o começo de um novo ciclo, apresentou um documento, cuidando da manumissão dos mais velhos da fazenda. Os anciãos que haviam passado a vida inteira sob correntes recebiam de imediato alforria. Não foi uma medida extensa. Os recursos eram limitados e a lei amarrava a gente. Mas foi um ponto de partida, e o gesto chocou. A Casa Grande já não se comportava como um feudo imutável. A manumissão pública de alguns foi recebida por aplausos contidos e por dificuldades previsíveis. O capataz, homem acostumado a ordens, tentou resistir, alegando prejuízo nas plantações e risco de deserção de mão de obra. Alguns vizinhos vieram com reclamações, alegando que o exemplo poderia contagiar outras propriedades que os negócios seriam ameaçados. A resposta de Cecília foi, ao mesmo tempo, firme e estratégia. Abriu consultas, pediu registros, chamando pessoas influentes da cidade para testemunhar que a propriedade continuaria produtiva. Propôs ainda práticas que fariam da reforma não um ato radical isolado, mas um processo controlado. Criar empregos estáveis para os alforriados no campo, fundar uma oficina na forja para consertos de ferramentas e lançar um fundo de pequena bolsa para sustento inicial daqueles que deixassem a servidão. Malik teve papel central, não como símbolo, mas como agente. Aceitou a alforria oferecida com a mesma calma com que aceitava uma peça a ser martelada, não para vingar-se, nem para transformar-se em um administrador severo, mas para construir uma maneira de viver que refletisse sua dignidade. Assumiu, de início, o cargo de mestre de oficina e supervisor da forja. Criou uma dinâmica em que os trabalhadores, livres, podiam receber pagamento justo e treinamento. Organizou horários, estudou técnicas, conversou com outros ferreiros da região. Não quis ser dono por decreto. Quis ser líder por competência e respeito. Sua condição mudou também a linguagem das pessoas. Já não o chamavam apenas de Malik, o negro de forças. Viam nele um homem de ofício, de direitos. A maternidade de Cecília, entretanto, continuou a moldar decisões. Quando o parto se aproximou, toda a Casa Grande entrou numa espécie de expectação nervosa. As dores chegaram numa tarde em que o céu se abriu com um sol cortante, e Josefa assumiu com firmeza o papel de parteira. Experiência e ternura nos dedos. O trabalho de parto foi longo. Cecília gritou, suspirou, falou nomes antigos, recordou vozes de quando fora menina. Malik esteve do lado de fora, na sala que dava para o jardim, segurando uma fivela que havia dado a ela como lembrança. Chegou o momento em que o martelo da forja, distante, marcou batidas como um acompanhamento rítmico ao esforço do corpo. Quando finalmente o choro do menino rompeu, o sentimento que preencheu os quartos não foi só alívio ou alegria, era uma sensação de que a casa se reencontrava com possibilidade de futuro. Chamaram o menino de Augusto, não por acaso. O nome, que puxava ecos de peso e de futuro, servia para lembrar a todos que aquele corpo nascera no limite entre um mundo que morria e outro que começava. O barão não viveu tempo suficiente para ver a criança crescer. Sua morte já havia sido resolvida no pátio das discussões, e agora o menino vibrava como promessa. As semanas que se seguiram ao nascimento foram plenas de cuidados públicos e de receios privados. Cecília, depois de recuperar forças, passeava pelo quarto com Augusto no colo, enquanto pensava, com olhos de mãe e com a astúcia de quem herdara um feudo, em como criar um menino que fosse símbolo de uma nova ordem moral.
A narrativa poderia simplificar a relação entre Cecília e Malik em um enlace apaixonado e, por fim, resolvido, mas a verdade foi mais trabalhosa. A intimidade entre eles, forjada primeiro na violência, depois no respeito e no afeto, exigiu tempo, conversas e acordos. Malik carregava uma dor que não seria apagada por cuidados. Cecília trazia culpa e complexidade por ter sido, de certo modo, instrumento das ambições alheias. Eles se aproximaram por etapas. Pequenas conversas junto ao tanque de água, partilhas de memórias à luz de candeeiros e um gesto que se tornou marco. Malik forjou para Augusto um pequeno castiçal em forma de bigorna para que a criança sempre lembrasse de onde vinha e de que o trabalho era digno. Josefa, que assistia àquelas interações, dizia pouco, mas sorria com os olhos. A relação entre os dois nunca foi apresentação triunfal de cura. Era trabalho diário de reconhecimento, respeito e escolhas. Enquanto isso, a administração da fazenda enfrentou outros desafios. Havia resistência aberta. Alguns capatazes saíram despeitados, vizinhos ferreiros viraram costas, receosos com a mudança. Uma tentativa de boicote aconteceu quando um senhor próximo ameaçou organizar um boicote à venda do açúcar da safra. Cecília, porém, soube responder com medidas que não eram apenas cruéis. Abriu regras de comércio que favoreciam pequenas vendas locais, estabeleceu pagamentos mais justos e permitiu que as colheitas fossem mais diversificadas para reduzir dependência de um único comprador. Criou ainda um conselho consultivo com moradores da cidade, trabalhadores e comerciantes para legitimar decisões. A transformação não foi linear. Houve erros, retrocessos e ajustes dolorosos. Uma cena importante dessa reorganização ocorreu numa tarde de novembro, em que Malik trouxe à sala do conselho uma proposta: transformar parte das correntes velhas, aquelas peças que durante anos prenderam corpos, em instrumentos de trabalho. Propôs que fossem derretidas e forjadas em lâminas de arado, em grades para estufados e em pregos para casas. Alguns presentes fraquearam o olhar. Havia algo quase sacrílego em reutilizar o que simbolizara a violência. Outros, porém, viram o valor simbólico: transformar o que sujeitara em coisa útil e libertadora. Josefa bateu palmas com força. Se vamos enterrar a grandeza antiga, disse ela, não a enterremos com luto unicamente. Transformemos seus ferros em alavancas para a vida. A proposta foi aceita por maioria. Naquele estaleiro improvisado, o martelo fez história. As correntes que um dia pesaram sobre braços serviam agora para mover arados que abririam terra nova. Não faltaram momentos de tensão. Uma madrugada, um grupo de homens armados tentou invadir os currais para roubar gado, pensando talvez que a instabilidade seria terreno fértil. A comunidade, no entanto, respondeu unida. Os homens livres, parte dos antigos alforriados, e os que permaneceram na casa se organizaram não por ódio, mas por defesa. Malik, que não desejava ser líder militar, ficou à frente como gestos práticos. Firmou acordos com vizinhos para patrulhas conjuntas, organizou espaços de abrigo e estabeleceu regras para mediar conflitos. A ambição de Cecília em não transformar a propriedade em fortaleza militar foi posta à prova. Ao fim, a tentativa fracassou sem grandes feridos e serviu para consolidar laços. O que antes fora mão de obra dispersa tornou-se coletividade. Os anos que se seguiram à morte do barão foram de construção cuidadosa. Cecília instituiu, com a ajuda de recursos que redirecionou do antigo orçamento da casa, uma escola que funcionou primeiro em uma sala adaptada na antiga casa do capataz. Vinculou aos estudos a instrução de ofícios. Crianças aprendiam a ler e escrever pela manhã, e à tarde conheciam a forja, a lavoura, a carpintaria. Era um projeto ambicioso e, em sua essência, político. Criar gerações que não dependessem de um senhor para reconhecerem seu valor. A escola recebeu o nome que Cecília propôs discretamente: Escola da Nova Ordem, nome que depois, por desejo popular e pela insistência de Malik e Josefa, mudou para a Escola Augusto. Um modo de lembrar que a criança, filha do ventre que fora disputado, agora seria símbolo de futuro.
Augusto cresceu entre a bigorna e o livro. Soube desde cedo que Malik era seu pai em mais do que palavra. Via nos gestos do ferreiro o cuidado com que se tratava o metal e a vida. Aprendeu também que ser herdeiro não era aceitar o modelo de seu avô como único caminho. Nestes anos, a presença de Malik como figura paterna real e a decisão pública de Cecília de educar com princípios de justiça fizeram com que o menino desenvolvesse um olhar crítico e compassivo. Houve, claro, perguntas difíceis em sua infância. Por que meu avô fez o que fez? E por que muitos ficaram feridos? Cecília e Malik responderam com honestidade, sem buscar absolvição para o passado. Ensinaram-no que o legar não é só riqueza, mas responsabilidade. A transformação social que a casa de Cecília representava não se deu apenas em sua propriedade. Aos poucos, outros senhores observaram que a produtividade poderia coexistir com certo respeito humano. Houve, timidamente, acordos que reduziram práticas mais violentas em fazendas vizinhas. Não se instalou uma revolução cataclísmica. O sistema é resistente e os usos e costumes têm raízes profundas. Mas pequenas mudanças multiplicam-se. Quando um alforriado ganha ofício e monta uma pequena ferraria, ele influencia outro para que deixe de aceitar humilhação. Quando uma escola abre, outras pedem permissão para fazê-lo. Cecília sabia que mudar mentalidades demora tanto quanto abrir terra dura, e a paciente persistência era sua estratégia. No entanto, nem tudo se desenrolou sem traumas. Houve quem nunca perdoasse, quem guardasse mágoas que se transformaram em envenenamento social. Alguns lares se desfizeram, já que famílias, liberta, optaram por viver em outras cidades. Outros trabalhadores, temendo represálias de antigos senhores, migraram. A economia sofreu solavancos, ao menos temporariamente, porque redes de poder reagiram. Mas a presença de um centro de formação de ofícios e uma escola fez com que jovens encontrassem caminhos. O maior desafio moral veio de dentro. Cecília tinha de administrar a sua própria culpa perante aqueles que, naquele passado, sofreram por causa de sua condição. Para muitos, ela fora tanto vítima quanto representante do poder. Reconhecer isso e pedir perdão não bastava. Era preciso criar mecanismos de reparação. Com o tempo, apareceram alternativas. Horas de trabalho remunerado nos jardins, pensões pequenas e o reconhecimento formal em documentos públicos de que injustiças haviam ocorrido. Malik, mesmo com as honras sociais crescentes, lutou com seus fantasmas. Havia noites em que acordava sobressaltado, a impressa memória das primeiras ordens que o trouxeram à cama da Sinhá, martelando no peito como um metal frio. Esses episódios não desapareceram pela sua libertação. Diminuíram com o movimento do trabalho e do afeto, mas deixaram marcas. Cecília aprendeu a não oferecer paliativos vazios. Reconheceu publicamente que a violência inicial não tinha justificação. Assumiu sua parte, não como culpa pura, mas como compreensão de que a justiça envolve encarar verdades desconfortáveis. Juntos, criaram uma espécie de memorial na antiga ala onde se cometera o crime. Uma placa simples, forjada pelos dedos de Malik, que lembrava que da dor podia nascer responsabilidade. A placa não apagava feridas, mas as tornava visíveis, um convite à memória crítica. A relação entre Cecília e Malik floresceu assim, aos poucos, sem que a narrativa escamoteasse a sombra da violência. Havia entre eles cuidado real, gestos que falavam mais que palavras, uma mão a sustentar a lombada durante a febre, uma sopa que vinha de manhã sem alarde, um fio de conversa sobre o que significava criar um menino com justiça. Às vezes riam como amigos. Outras discutiam sobre medidas administrativas. O amor que se formou não foi cura milagrosa, mas trabalho compartilhado de vida. Quando, numa noite mais calma, Cecília pousou a cabeça sobre o ombro de Malik, não foi para apagar memórias, mas para dividir o fardo de uma história que, afinal, cabia a ambos transformar. Os anos trouxeram também reconhecimento público. A fazenda de Monforte passou a receber visitas de intelectuais, padres progressistas e comerciantes interessados em experimentar novos métodos. Josefa percorreu feiras, discutindo caminhos,
e tornou-se figura de referência, não apenas pela astúcia, mas pelo exemplo de uma velha que não se calou. Dr. Machado, mais velho e com menos certezas, passou a apoiar pequenas clínicas para trabalhadores, lembrando que saúde também é política. O legado se materializava em edifícios, arados, em livros comprados com esforço e em uma forja que agora produzia tanto pregos quanto autonomia. O tempo não foi benevolente com as casas grandes. Décadas mais tarde, quando os telhados começaram a ruir e as colunas deram sinais de cansaço, a antiga monarquia doméstica já havia sido, em grande medida, desconstruída. As plantações tinham mudado de dono. Pequenos proprietários, cooperativas de ex-empregados e antigos alforriados dividiam os campos. O nome Monforte sobreviveu nas lembranças e nas pedras, mas o sentido do termo havia sido desviado. Já não era afirmação de controle, mas recordação de origem. Augusto cresceu e tornou-se homem de princípios. A educação que recebeu, leitura, ofício, questionamento, fez dele um indivíduo que compreendia a complexidade do mundo. Não negava seu avô por omissão de memória. Estudava-o, entendia os motivos psicológicos e sociais e reconhecia a violência como parte de sua história. Quando menino, compôs com Malik pequenos objetos na forja e aprendeu que a bigorna não só prepara o metal, como molda caráter. Mais tarde, na adultez, ocupou posições de liderança em iniciativas locais, sempre comunicando que herança é dever. A liberdade formal de Malik se consolidou em documentos, em título público. Nem sempre isso significou que a sociedade o viu com olhos iguais. Preconceitos persistem, mas ele lidou com isso com a serenidade de quem tem trabalho e família. Josefa, ao fim da vida, pôde sentar e ver um movimento que ela ajudara a acionar. Antes de morrer, fez questão de presidir uma cerimônia simples diante da escola, que havia sido seu sonho. Crianças cantando, Malik forjando uma pequena placa e Cecília, envelhecida e serena, apertando as mãos de jovens que agora escreviam histórias próprias. Boatos sobre a morte do barão ainda circulavam, mas aquilo que importava não era decifrar culpados, era perceber que a morte havia sido a fagulha que permitiu exposição de escolhas. A casa grande permaneceu, em ruínas em partes, mas o espaço que outrora sustentara a tirania passou a abrigar memórias múltiplas. Em certo verão, uma chuva forte passou pela região e alagou estradas. Um grupo de crianças brincava entre destroços, transformando correntes antigas em balanços improvisados, e um velho martelo, a bigorna em miniatura que Malik forjara para Augusto, tornara-se símbolo de jogo. A imagem por si só poderia causar incômodo, brincar com resquícios da dor, mas havia naquele gesto infantil algo de esperança, a capacidade de reapropriar objetos e narrativas para fins de alegria e aprendizado. No final da história, há uma casa que parece desabar em parte, com janelas quebradas que deixam entrar o vento e as vozes do passado. Sobre uma mesa, repousa a placa que Malik fizera anos antes, polida pelo uso. Escola Augusto, onde se aprende a forjar vidas. Ao lado, um pequeno barril guarda ferramentas, e na parede há uma foto amarelada de Josefa, sorrindo com a calma de quem plantou raízes. Augusto, agora homem, vem sempre à fazenda para falar com alunos, lembrar da história, e explicar que herança é de múltiplas mãos e que o peso do nome pode ser redirecionado para servir ao bem comum. Malik, a bigorna ainda marcando as palmas das mãos, continua a ensinar ofício, e Cecília, mais velha, observa com olhos que misturam tristeza e ternura pelo caminho árduo que trilharam. A memória então se organiza em dois planos, ruínas e legado. As pedras velhas guardam vestígios do que foi o poder absoluto. A escola, a forja, as famílias que agora caminham livres, são prova de que a transformação é possível. A conclusão não é utópica. A injustiça não se evapora. O trauma deixa marcas, e há sempre quem tente resistir ao novo. Mas há também uma lição clara. Quando uma mulher que era peça de um sistema escolhe exercer poder para o bem coletivo, quando um homem que sofreu decide transformar sua dor em ofício e liderança, coisas se movem. E assim se fecha o círculo prometido pelo começo. O barão só queria um filho para manter seu nome.
uma linha que lhe parecia suficiente para garantir eternidade. Assim há, entretanto, ao acolher a criança no ventre e ao sobreviver ao sistema, encontrou outra herança. Não o status de sangue, mas a capacidade de reinventar as regras que regiam a vida em torno dela. O que cresceu naquele corpo foi algo bem diferente. Amor que cuidou, coragem que legislou, e um projeto social que desfez correntes e forjou palavras novas. O herdeiro, Augusto, herdou mais do que terras. Herdou, por meio do exemplo de sua mãe e do pai que escolheu, a responsabilidade de transformar um passado violento em promessa de liberdade. Comente. Qual parte desta história mais te tocou? Compartilhe para manter viva a memória de que, mesmo nas circunstâncias mais sombrias, há possibilidades de criar um mundo onde a dignidade se torna lei.